direto pro São José. São demais, cara. Você quer? Por quê? Adoro vocês, cara. Ô, Nico, O cara me falou que aqui os caras são os melhores do Brasil. Topo. Nico, por que você veio jogar no São José? Você é lá de Florianópolis e veio jogar aqui? Vários amigos e o melhor do Brasil. Cara, não tem pra ninguém, cara. Se os argentinos vêm jogar aqui, se os caras têm que chegar lá, olhar os paredão vermelho e falar, cara, fudeu. Treinando na praça, correndo no asfalto, caindo no terrão. Vocês nunca vão ser campeões, você não sabe passar uma bola, você não sabe jogar, faz outra coisa. Meio que zombavam mesmo, falavam que a gente era um bando de caipira que não tava lá pra não saber nada, né? Bacana ver como
como é que ele veio de um time que passava anos apanhando pro time que hoje basicamente comanda o rugby. A gente começou em fevereiro de 85, junto com pai e filho, o Guilherme e o Matias Colles, dois são argentinos, né? E a gente entra numa tradição de rugby. E a gente começou no ITA, inclusive no início, até 1989, o nome do time era ITA Rugby. Ele treinava no ITA, jogava no ITA, usava o uniforme do ITA. Que era uma camisa listrada, vermelha e azul. Aí foi a origem da cor do São José, já desde a época do ITA, né? Em 1988, meu irmão mais velho, que era amigo de alguns estudantes do ITA, e onde começou, né, a formar um time através dos professores lá, e me convidou para ir jogar. Eles estavam precisando de garoto para montar um time infantil na época, tinha-se o time juvenil, e aí eu falei, puxa, eu andava com uma gangue na época, né, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada, eu falei, pô, vamos aí, moçada, fomos 30, 40 moleques andavam na rua chutando lixo, vamos jogar rugby. A gente foi ficando mais numeroso do que os próprios alunos do ITA naquele time. No meio de 89 que o Matias achou que a gente tinha que ter uma identidade própria, somente porque o CTA começou a obstruir a nossa entrada, e eu não quero que entre, e começou a botar um monte de obstáculo, até o pessoal do próprio ITA não querer mais que a gente usasse o nome do ITA. Então a gente pegou, botou o nome de São José e seguimos até hoje. Era um clube novo, então evidentemente jogando com os clubes já antigos, clubes que jogavam há muito tempo, a gente apanhava um pouco. Mas a gente sempre foi raçudo. Acho que uma característica do São José e todos os caras que você conversou com o Fabi, com o Spani, com o Clair, a gente nunca deixou barato nada, a gente sempre enfrentou toda a dificuldade que tiver, e quanto mais dificuldade, mais força dá pra gente. Assim que ele saiu do CTA, nós fomos treinar naquela pracinha dos Martins, lá no Cruzeiro do Sul. Que era uma pracinha que tinha concreto no meio, dividia, colocava um pedaço do time passando bola numa parte de concreto, o outro que eram os furos para trombar um pouquinho lá na grama, um pedacinho de grama que tinha. E com isso a gente ia se virando. A primeira equipe campeã de fora da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, foi a equipe de São José. Spani, Fabinho, Edson, Luiz Henrique, essa turma todinha foi campeã treinando na praça, correndo no asfalto, caindo no terrão. É uma coisa ridícula comparada a um campo oficial. A gente, o Scrum até era privilegiado, porque dentro do treino não tinha jeito, eles acabavam usando gramado. Mas em algum momento a linha a treinar, como é justamente a formação uma diagonal, eles formavam na curva, no asfalto. Então ficava um na ponta olhando se não vinha carro, o outro falou, beleza, pode jogar. Então treinava, tinha que passar por cima de tartaruga, aquelas tartarugas de obstáculo. Sim, mas isso nunca desanimou. Depois de um tempo que quando começamos a ter um campinho para poder treinar, descemos lá na folclórico Maconhão, né? E aproveitava a luz da rua para poder treinar. Doía muito pra gente, né? Chegar e ouvir algumas coisas que a gente ouvia quando a gente ia na Confederação Brasileira. Na verdade era a Associação Brasileira de Rugby, ABR. A gente jamais ia ser campeão, né? Para de jogar, vocês têm vontade, vocês têm garra, mas vocês nunca vão ser campeões. Vocês não sabem passar uma bola, vocês não sabem jogar, faz outra coisa. É muito bacana ver como é que ele veio de um time que passava anos apanhando pro time que hoje basicamente comanda o rugby no Brasil, né? A gente ia lá e os outros clubes meio que zombavam mesmo, falavam que a gente era
bando de caipira que não tava lá pra... não sabia nada. E aí o rugby teve assim 4 anos, de 88, assim uns quase 4 anos, que a gente conseguiu montar um juvenil e um infantil. E foi um time competitivo. A gente chegamos até a ganhar um título com o infantil em 91. Só que depois essa molecada toda ficou adulta. E aí que veio a dificuldade, a gente não conseguiu renovar essa categoria de base, então praticamente acabou em 1993 e 1994. A gente lutou muito durante a década de 90 para conseguir estruturar a parte extra-campo, que depois acabou dando um reflexo dentro de campo. Esse reflexo a gente começou a colher esses frutos a partir de 99, quando a gente conseguiu ser vice-campeão brasileiro. Depois de 2000 nós fomos vice-campeão novamente. Em 2001 a gente acabou não conseguindo nos classificar para a final. E em 2002 a gente conseguiu já o nosso primeiro título. Aí eu terminei aquele ano, foi minha realização, né? Eu falei, putz, eu consegui ser campeão brasileiro, né? Todos esses anos que a gente se dedicou, acreditou, valeu. E foi o título que abriu as portas para esses 7 títulos brasileiros que a gente tem hoje, os 9 títulos paulistas que a gente tem. Então aquele título coroou uma grande geração de jogadores que se dedicaram até aos 20 e poucos anos, 30 anos, para conseguir ter aquele título e depois abrir as portas para o resto do nosso time. A presidência, a gente não existia, como te falei, não existia o clube, a gente criou. Então era um time do ITA, era um time de rugby, e o Saltielli falou para mim, vocês precisam ser um clube. Para ser um clube vocês têm que estar formando jogador, tem que estar... E quando eu me vi lá com os meninos do mirim, infantil, juvenil, e aquele monte de moleque, eu falei, bom, a gente tá com cara de clube já, vamos fundar um clube. Quando o Rafael Simão se mudou para Ilhabela, eu creio que foi em 2005, 2004, ele esteve em casa e falou que o São José está crescendo muito, mas é um time, isso precisa virar uma equipe, sobretudo precisa virar um clube. E as pessoas que jogam, que cuidam do rugby, não têm muito tempo e não têm cabelo branco. Eu tinha assim, a necessidade de trazer outros caras mais velhos para essa organização. Aí começou uma nova fase do meu marido no rugby como administrador de um clube, que ele nunca tinha sido, e como uma nova fase para o São José. Por várias circunstâncias da vida e do rugby, eu acabei arrastando o Guimerá para São José e coloquei lá de presidente, falou, meu, segue com o rugby, que o rugby é sua vida. Ele ficou lá, acho que 10 anos, né? E ele fez um grande trabalho junto à Prefeitura, à Secretaria de Esportes, de onde sempre conseguimos muito apoio para buscar uma sede definitiva. Ele morreu em 28 de julho passado e não pôde ver a obra concluída, mas antes de morrer ele conseguiu que fosse designado uma área para ser o Centro Nacional mesmo de Treinamento do Rugby, que era um sonho dele. A gente teve uma experiência muito boa, um crescimento muito grande, porque eu apostei no Guimerá. O Ange Guimerá, que era o ex-presidente, ele me convidou para ser secretário dele, logo que ele assumiu a presidência. Pô, tô te dando uma ajuda aí, que você me dá uma força assim, como secretário e tal. Eu falei, vamos embora, sempre gostei do negócio e tal. E aí chegou uma hora que o Guimerá, Cristiano, tô te preparando, hein? E aí foram 5 anos ali me preparando do lado dele, falou, pô, agora chegou a sua vez. Então lá, tô adorando essa vida, consegui sair da empresa durante esses anos, hoje trabalho de dirigente do clube, também sou professor, né? E essa vivência. Então a gente respira isso aqui, se desse 24 horas por dia, né? Que a gente tem a casa, a família, por isso que tem que dar uma... Se deixasse, era 24 horas por dia aí.
fase forte na seleção, né? Antigamente era mais da metade. Se for ver, dá para colocar um time titular inteiro da seleção, era do São José. Tanto começou a respeitar o São José, como apelidou o São José como a capital do rugby nacional, né? Então, acho que o São José também tem um grande papel nisso, né? Ajudou o rugby a se desenvolver e a crescer aqui no Brasil e chegar na proporção que está chegando hoje. Pouco tempo atrás, a gente fez o último jogo pela seleção, válido pela Copa do Mundo, eliminatórias da Copa do Mundo de 2015. A gente ganhou do Paraguai, né? 35-22. E o São José teve uma enorme participação nessa vitória, né? Dos 35 pontos, 30 foram anotados por jogadores do São José. A bola entregando de lado. Vem, que jogada espetacular agora do Coutinho na velocidade. Bateu o primeiro trai do jogo. É trai! Que jogada espetacular do Coutinho pelo lado esquerdo. Encarou na raça, na velocidade, deu um chute pra frente, deu um chapéu, né? Também. Vou puxar o jogador brasileiro, só que mesmo assim ele vai o Moisés. Vem na velocidade mais uma vez, outro trai do Brasil, outro trai do Brasil. A gente começou o nosso primeiro projetinho em 2002, fazendo o primeiro torneio Leopardo Guerreiro, e com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos, sempre nos apoiou. A gente foi até a Secretaria de Esportes e fizemos uma proposta, eles acharam um pouco estranho, uma bola oval, né, no país da bola redonda. Mas começamos o projeto e foi super bem aceito nas comunidades. Além da gente promover, né, a inclusão social de toda a sociedade joseense, isso traz muitos frutos para o nosso clube, né? Porque é ali que sai a geração que hoje está jogando e está ganhando tudo. E é um projeto de sucesso. A gente vê garotos aí do projeto social que já fazem parte da seleção brasileira, têm a oportunidade de trabalhar no clube, vários hoje trabalhando no clube, estudando com bolsas do clube. Então a gente está criando realmente cidadãos. Eu acho que isso que é importante, projeto social. Até às vezes eu até brinco com as pessoas, falo, olha, se um dia alguém chegasse e me você quer trocar todos os títulos que vocês têm pelo projeto social, eu trocava tudo sem dúvida nenhuma. Isso é o grande orgulho, o grande projeto, o grande resultado dele. São meninos de bairros economicamente menos favorecidos, como Dom Pedro, Vale do Sol, e os meninos de lá têm ônibus que os buscam em casa, nos bairros, para trazer para o clube. Ali eles têm treinamento esportivo, orientação educacional, alimentação. E isso fez o que é a força do São José hoje. Desses garotos, nós mandamos 3 para a França. Eles têm bolsa de estudo na Aliança Francesa. Nós temos um convênio com a Aliança Francesa. E o ex-presidente do clube, que era o Guimerard, o Ange Guimerard, ele é francês. Aí ele perguntou se eu estava afim de ir para a França, conhecer o clube, fazer um estágio. Eu falei, sim. Aí ele arrumou o time, chama Grenoble. Eu fui em fevereiro do ano passado, fiquei até agosto. O ano passado foi para me adaptar ao lugar, ao clube, tudo. Esse ano foi mais firme, comecei a jogar, treinar. Bom, aqui no projeto social a gente tem várias histórias de garotos que começaram aí e no começo tinham determinadas dificuldades, né? Mas um caso que me marca muito foi o do Japa. Eu estava no FEBEM, eu tinha começado a jogar rugby. Aí eu fui preso por uns rolos lá. E quem me tirou da cadeia foi o Mamão, que hoje em dia é o treinador da seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de conversar com a promotora e fui também uma das testemunhas que falei, ó, é um garoto que o rugby pede que nos dê a oportunidade de mudar o destino dele, que ele não vá para a FEBEM ou para qualquer centro de correção de menores, mas que ele possa ficar com a gente, que a gente acredita sermos capazes de mudar o destino e a conduta dele. Então eu acho que, não é tipo um gesto, cara, que eu não posso dizer inexplicável, cara. Eu acho que a melhor coisa que tem é um cara que mal me conhecia, mal sabia meu nome, chegar lá na FEBEM e falar, não, eu boto minha mão no fogo pra esse garoto. E ele era sempre uma pessoa muito fechada, né, e que não conversava muito com ninguém.
E com o passar do tempo isso começou a mudar, e ele começou a se abrir mais com as pessoas, e as pessoas começaram a conhecer ele um pouco melhor e a tê-lo como amigo. E hoje em dia eu tô aqui, cara, nesse esporte que hoje em dia eu falo, puta, uma maravilha, entende? Acho que, poucas palavras, o rugby é minha vida, minha paixão, então não tem muito a descrever, apenas aconselho, jogue rugby. O rugby union, ele é dividido em basicamente duas grandes modalidades, que é o rugby 15 e o rugby 7. Todos eles têm o objetivo de pontuar, né? O jogador tem a intenção de ou levar a bola até o in-goal, que é atrás dos paus, digamos assim, né? E apoiar a bola, ele não basta só entrar, ele tem que apoiar a bola lá dentro. Ou ele conseguir chutar a bola através de um bate-pronto e a bola tem que passar por cima do H, por cima do travessão e entre as traves laterais. Esse é basicamente o modo básico de fazer ponto no rugby. O rugby tem uma união tipo, que eu nunca vi em outros esportes. Tipo, você faz amizade dentro de campo e fora de campo, parece irmão, sabe? Não tem como explicar. Você tem que trabalhar em equipe. É um esporte que você, para marcar o teu ponto, você tem que ir para frente, mas você tem que passar a bola para trás. O rugby é um esporte muito competitivo, é um esporte, de certa forma, bruto, mas sempre com lealdade, e isso faz com que, cara, seja diferente. Nos outros esportes não, acho que a parte competitiva às vezes se exalta um pouco mais e com isso torna o esporte até um pouco feio. Para mim o rugby é um pouco de paixão pela atividade física, é um amor incondicional pelos valores e pelas amizades que tem aqui. Todo mundo é amigo, todo mundo sabe não sou amigo das pessoas, mas só porque eu conheço, ou só porque eu jogo rugby com elas, ou só encontro com elas no rugby, né? Aqui em São José tem uma diferença que a gente sabe da vida de todo mundo, a gente frequenta a casa de todo mundo, a gente conhece a família de todo mundo. Não, a gente é amigo mesmo de se encontrar à tarde para tomar um açaí, se encontrar à tarde para andar de bicicleta, dar um rolê, viajar junto, tipo, é uma amizade grande mesmo. E é como se fosse um clã diferente, assim, uma família, um grupo de pessoas que se gostam, que trabalham para ver o clube crescer e acho que a gente está no caminho certo. Às vezes eu paro para pensar, eu não sei como seria minha vida sem o rugby, cara, não sei como seria. Faz parte da minha vida hoje, uma paixão. Graças a ele mudei meu jeito de ser, eu saí do mundo, vamos dizer, do crime e comecei a jogar rugby, cara, e mudou minha vida. E hoje em dia é meu exemplo de vida, tudo baseado no rugby. Para mim é minha vida, é meu motor, o que faz todos os dias me acordar para fazer alguma coisa. Aquela motivação para sair para a rua, mesmo para dar treino, para andar, tudo passa por aí. Você fala, minha cabeça é oval, eu tenho cérebro oval, não consigo pensar de outro jeito. Meu sonho era morar no Brasil, mas era impossível vir para aqui, por causa que não tinha rugby, eu não conhecia, não tinha ninguém para fazer um laço, né, para aparecer aqui. Foi aí que apareceu um contato aqui, deixei a medicina e caí aqui em São José. Cara, eu não sei o que é viver sem rugby. Rugby pra mim é onde eu aprendi a me movimentar, onde eu aprendi a cultuar meus amigos, meus parceiros. Fico até emocionado, né, cara? Porque é um lance assim, existia uma maneira de ser antes e uma maneira de ser depois, entendeu? Depois do rugby, minha vida não tem como se separar, sabe, do rugby. O rugby é mais do que um esporte. O rugby está na minha vida, tá nas coisas que eu faço. Então, o que eu falei para você é que a gente sempre foi batalhador, a gente criou um senso comum
E que qualquer dia que eu vá para São José, cara, e aonde eu encontrar com qualquer um desses caras aqui, nada mudou entre a gente, entendeu? O sentimento é o mesmo, eu continuo sendo o Rafão para eles continuam sendo meus irmãos, e porque a gente sabe o que cada um tem dentro, sabe? Você sabe o que cada um é. E isso pra mim, cara, é o que é o meu norte na vida, assim, o que eu vou fazer, se eu tomo uma decisão de mudar para Ilhabela, eu venho de cabeça. Venho de cabeça por quê? Porque foi assim que eu aprendi no rugby. Se eu decido criar bem uma família, eu faço isso de cabeça, faço por inteiro, porque foi assim que eu aprendi no rugby. Então, o rugby é isso. O rugby, e pra mim, cara, tem que continuar sendo isso. Eu não consigo entender o rugby como sendo de outra forma, senão amador na essência da palavra. Ou seja, amador significa por amor, né? Por mais que entre dinheiro, que seja profissional, a essência é amadora. Só faz por amor.